E aí, Bruno, Aline, Ana, Bruna, Shirley, Paula, Luciene, Cristine, tem delegado de polícia. Gente, que chique que eu tô. Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? O bairro que eu moro aqui é um bairro maravilhoso, assim, você tem a surpresa de sempre que começa a chover, sempre que começa a ventar, sempre que começa a fazer sol, a luz acaba. É super gostoso. Eu me lembro que quando eu voltei do doutorado, a gente fez uma parte do doutorado fora do país, né? Eu me lembro que a coisa que mais chamou a atenção e o que nós mais reclamávamos do Brasil em relação aos outros países era que os serviços básicos brasileiros não funcionam direito. Muito complicado isso. Então, é isso. Eu moro num bairro aqui na zona oeste de São Paulo que, por algum motivo, desde que eu era moleque, sinceramente, faz uns 35 anos que eu moro nesse bairro, 34 anos que eu moro nesse bairro, absolutamente toda a vez que chove e venta, a luz pisca ou a luz acaba e assim, a gente tem que sobreviver. Fabiano, Bruna, Kaká, e aí, gente, tudo bem? Então vai lá, vou dar mais um minuto e vou começar, tá? Tô barbudo, assim, em homenagem ao meu sobrinho que vai nascer no final do mês. E aí eu vou deixar a barba crescer para ser o novo Papai Noel da família, tá vendo? Tá tudo branco já, então vou aproveitar e vou fazer uma ponta de Papai Noel. Então, vamos lá, vou responder algumas perguntas enquanto a gente não começa, tá? Fabiano, após, eu já enviei no finalzinho de dezembro, eu já enviei para o Renato Saraiva, que é o dono do SERS, né? E para o Rogério, que é o coordenador da parte de Direito Penal, Rogério Sanches, também do SERS. Eu já mandei o projeto com o conteúdo programático, a bibliografia básica e a bibliografia complementar da pós. Estou só aguardando o sinal verde para começar a gravar. São 8 encontros de 2 horas cada um. Acho que não vai dar, tá? Mas assim, o pessoal lá do SERS diz que a gente tem que pensar comercialmente. Então, aproximadamente de 6 a 8 encontros de 2 horas é o que comercialmente as pessoas aceitam pagar por esse tipo de curso. E né, é o meu primeiro curso nesse sentido, então eu tenho que acreditar neles. Então é isso, por isso eu ainda não dei uma resposta, porque eu já até mandei uma mensagem para o Rogério, agora perguntei se ele estava em São Paulo, se ele tinha recebido os meus e-mails, ele disse que está na Jamaica, então até que ele volte a gente aguarda, tá? Então essas são as novidades sobre a pós. Eu já eu coloquei uma bibliografia que eu considerei básica ali nesse conteúdo programático, nesse plano de ensino, e depois se vocês quiserem, eu já posso compartilhar, tá? São muitas coisas que exigiriam um tempo para fazer a leitura. São muitos livros, muitas coisas importantes para serem verificadas. Então aproveito mais esse minutinho que falta para falar para vocês do grupo de estudo. O grupo de estudo vai funcionar assim. Primeira coisa importante, o grupo de estudo, a graça de um grupo de estudo não é eu orientar você para um trabalho, para você escrever um paper. Isso eu posso fazer independentemente de existir em grupos de estudo. Compartilha a bibliografia. Minha bibliografia é muito, muito grande nesse assunto, tá? Então eu vou mandar a bibliografia básica e a complementar da pós. Então a ideia do grupo de estudo é assim:
como eu falei, meu acervo dessa área é muito grande. Lá no passado eu comprei muitas coisas e quando eu estudei fora eu adquiri também, por via eletrônica, muito material que poderia ser bem aproveitado por pessoas que se interessam por esse material. É claro que para você participar de um grupo de estudo dessa área, você vai precisar ler língua inglesa. Se você não lê língua inglesa, então esse grupo de estudo não vai chegar tão distante no aproveitamento quanto eu gostaria que chegasse. O ideal seria que você conseguisse ler em língua inglesa. Grande parte desse material, que eu gostaria que vocês fossem lendo devagar, é um material que está físico, não é PDF. Então, ainda que eu digitalize esse material, você não vai, por exemplo, se você não fala inglês, você não vai conseguir fazer, copiar, jogar num Google e ir tentando entender por cima. Vai fazer falta a língua inglesa, tá? Qualquer pessoa da área vai fazer falta a língua inglesa. Então, se você pensa em seguir, tenha certeza de que você vai precisar desenvolver o máximo que você puder a língua inglesa. Lembrando que desenvolver língua inglesa não significa falar correntemente, entender correntemente. Para fins acadêmicos, falar uma língua significa compreender leitura. Então, por exemplo, se você for prestar mestrado ou doutorado na USP, qualquer uma das duas áreas, a tua forma de ingressar na USP é fazer ou em julho ou em, salvo engano, dezembro, as provas de proficiência. A prova de proficiência é assim, você lê na língua que você escolher, por exemplo, não tem espanhol, mas faça de conta que tivesse. Você lê em alemão, ou lê em espanhol, ou lê em inglês, ou lê em chinês, ou lê em árabe, ou lê em francês, italiano. Você lê nessas línguas e as respostas que você dá na prova são em português. Então a pergunta é assim, por exemplo, no texto, terceiro parágrafo em que se lê Brubbles, aí tem o texto em língua inglesa, o que a expressão Brubbles quer dizer? E a resposta é em língua portuguesa. Então, proficiente em língua não significa uma pessoa que sabe falar, desenvolve, vai viajar, vai no restaurante, sabe pedir a refeição, não. É saber ler, ponto final. Então vamos lá. Em relação ao grupo de estudo, então, qual era o meu objetivo? É que a gente fizesse assim, eu desse para vocês uma leitura, por exemplo, eu digitalizo, não tem problema, uma leitura, dou uma semana para vocês lerem e passa essa semana, a gente abre um live e conversa sobre essa leitura. Tá? Tira-se dúvidas sobre a leitura, a gente conversa sobre o que aquilo evolui em termos dessa área da ciência e assim sucessivamente, tá? Então essa seria a forma como um grupo de estudo funcionaria. Quando eu estava no primeiro ano de faculdade, a Sociedade Brasileira de Direito Público fazia exatamente isso. Grupos de estudo, você tinha que desenvolver um trabalho e aí você era aceito ou não para esse grupo de estudo. E o grupo de estudo era isso, você tinha lá uma carga extenuante de leitura, muita coisa para você ler em muitas línguas, azar seu se você não falasse a língua, pegasse um dicionário, fizesse o trabalho necessário. Então tinham lá várias línguas, você lia, chegava lá, conversava-se sobre aquele texto, tirava-se dúvida, apresentava uma questão de interesse da turma, discutia ali o tema central. É isso. Então a ideia do grupo de estudo é esse. Se a gente puder fazer isso virtualmente, maravilha. A gente pode até, na sequência das aulas do CERS, a gente pode sem problema nenhum também seguir o grupo de estudo. Quem não for fazer o curso pode também fazer o grupo de estudo, não tem problema nenhum. A única coisa é que a gente pede é que você faça a leitura. Então, se você entra aqui, eu vou fazer uma espécie de uma chamada virtual. Então, por exemplo, conforme a gente conversa aqui, eu vejo quem entrou e quem saiu, quem ficou e quem não ficou até o final. A gente vê quem vai participando e vai restringindo. Se a coisa for desenvolvendo bem, maravilha. Se a coisa não desenvolver, a gente vai restringindo aqueles mais interessados. Não tem problema nenhum. Então é isso. Em relação à pós, é isso. Em relação ao grupo de estudo, é isso. O meu curso. Fabi, não é cobrado. O grupo de estudo, por aqui, não tem nada cobrado. Simplesmente eu vou dar o texto, vocês fazem a leitura, semana seguinte a gente conversa sobre ele. Não, é um grupo de estudo em que eu vou servir como centro de provocação, tá? Nada cobrado. O que é cobrado é o curso, que vai sair curso de Direito Penal Informático lá do CERS. Eu não sei qual que é o valor ainda, mas eu sei que certamente vai ser cobrado. Uma coisa não está atrelada à outra. Eu ia falar mais uma coisa. O que era mesmo?
Ah, não sei. Então, o que eu queria dizer para vocês é que, então, que eu estou escrevendo. Eu estou escrevendo o curso de Direito Penal Informático, que vai ser basicamente uma rediscussão de toda a parte geral do direito penal. Não vou escrever a parte especial, vou deixar exclusivamente a parte do direito penal, parte geral, dentro desse curso. É um curso que já deve estar uns 40% talvez dele pronto. Ele vai pegar uma parte de muitas coisas que eu já escrevi, muitos artigos que eu já escrevi, alguns livros, partes de alguns livros. A coisa vai se transformar numa bibliografia elementar para o direito penal informático. Previsão para sair o curso de direito penal informático, março. Quando será lançado o curso do CERS? Provavelmente até o final de janeiro. Estou só aguardando que o Rogério volte, para que a gente faça uma reunião, Rogério Sanches, o Renato Saraiva e eu, e aí eles disparam lá e eu vou avisar vocês todos. Então, nesse momento, o que eu estou fazendo? Paralisei o curso, de escrever o curso, né, que eu não sei se vai chamar ainda curso de Direito Penal Informático ou Manual de Direito Penal Informático, provavelmente chame curso. Paralisei porque eu tenho que terminar 2 artigos. Um que é esse tema dessa live, que nós nem começamos a falar ainda, que é a tal Lei 13.772 de 2018, 19 de dezembro de 2018. Estava atualizando o Exposição Pornográfica Não Consentida, enviei ontem para Deplasto, e aí eu lembrei dessa legislação, falei, bom, tem que colocar um parágrafo, então estou fazendo essa adaptação, tá? Então eu falei, vou escrever um artigo também, porque tem gente que não tem interesse em comprar o livro de novo, então vamos fazer um artigo focado nessa legislação. Estou escrevendo esse artigo, estou terminando de escrever um artigo que está me custando muito, está de muito mais difícil do que eu esperava, porque ele é um artigo que foca muito em processo penal, e processo penal é uma ciência com princípios específicos, uma dogmática específica, né? Eu não tenho de cabeça o livro tal, do tal professor, trecho tal que eu preciso, então estou tendo que correr atrás de base para esse artigo, que é o princípio, a teoria da Third Party Doctrine, ou doutrina da terceira parte. É extremamente interessante. Um dia a gente vai falar só sobre isso, tá? É importante que eu faça uma live específica para isso. Então, acabando esses 2 artigos, o Third Party 60%, esse daí que eu estou escrevendo da 13772, em pouco tempo está pronto, tá? É um artigo só que vai ser comentado. Então, aí depois eu volto a focar no curso. Então, o curso deve sair em março, a pós deve sair em janeiro, e eu queria que a pós começasse, fosse disponibilizada a partir de março, porque assim um aluno vai ter o curso para utilizar de leitura e a aula para usar de aprendizado passivo. Então vamos lá. Então por que eu convoquei aqui essa live? Provavelmente porque você entrou de férias, eu também entrei de férias, e você nem percebeu que passou a Lei 13.772. Essa lei, ela é uma lei bastante interessante, tá? Eu não tenho ainda todas os pequenos meandros do desenvolvimento dessa lei, mas essa é uma legislação, eu acho que foi proposta pela Gleisi Hoffmann. A Gleisi Hoffmann foi a relatora. Eu tenho lá a minha dúvida, eu tenho que olhar isso com um pouco mais de calma, mas é uma legislação que foi proposta pelo João Arruda. O João Arruda foi aquele cara, não sei se você já participou de uma live minha, quando eu falei que eu peguei o Exposição Pornográfica Não Consentida, fui para Brasília e presenteei um deputado com esse livro. Foi o deputado João Arruda. O deputado tinha uma legislação específica sobre pornografia de vingança, né? Um projeto de lei específico sobre pornografia de vingança. O que eu falei? Não falei José Arruda? Não, João Arruda, claro, do MDB. Então, eu levei para ele, e ele tinha um projeto de lei específico sobre pornografia de vingança de 2017. O livro saiu em 2017. Então eu levei lá porque o projeto estava muito aquém do que a gente entendia como um projeto adequado para a pornografia de vingança. A verdade é que, conforme os quadros legislativos foram se desenvolvendo, o que aconteceu foi que o 218C, né, a Lei 13.718, foi aprovada, aquele artigo horroroso, o 218C do Código Penal,
que mistura divulgação de cena de estupro com divulgação de estupro de vulnerável, com divulgação de cena de sexo, com divulgação de pornografia, com divulgação de nudez, aquela bagunça. Mas o que aconteceu foi que o projeto dele tinha uma parte dele, da pornografia de vingança, acabou se perdendo por conta da 13.718. Então, no finalzinho de dezembro, o que eles fizeram, para variar, foi feito um remendo, né? Tinha algumas outras propostas que foram juntadas ali, foi feito um remendo e foi proposto um substitutivo, salvo engano ganhou o número 17 ou 18, foi proposto um substitutivo, e esse substitutivo, então, ao invés de tratar de pornografia de vingança, já que a lei 13.718 já falava sobre aquilo, então eles acabaram fazendo um baita de um remendo, você vai ver que é horroroso, e criaram ali uma parte específica que tratava da lei Maria da Penha, que é muito importante. Se você fizer a leitura dessa legislação, 13.772, você vai ver que ele muda o artigo 7º da lei Maria da Penha. E isso é extremamente importante, tá? A questão da violência de gênero que esse projeto de lei trouxe foi muito bom, foi muito importante. Mas não é esse o objetivo dessa live. O objetivo da live é falar sobre o que foi colocado dentro do Código Penal. Então, se você tiver curiosidade, abra aí o teu Código Penal. Provavelmente, seu Código Penal não tem o artigo 216b. Ele também não tem, dentro do título Crimes contra a Dignidade Sexual, ele tem um capítulo que é o capítulo 1, que se chama dos Crimes contra a Liberdade Sexual, mas ele não tem um capítulo 1A, que se chama da exposição da intimidade sexual. Isso foi criado por essa legislação específica. Mas assim, você está acostumado a ouvir eu falar essa frase. Então eu vou falar essa frase. Você está esperando que eu fale essa frase? Espero que você esteja esperando. Entendeu? Não? Tá. Que é a seguinte: a lei é horrível. E não é que a lei é horrível só porque ela é mal escrita. Ela é horrível porque ela é mal pensada. E ela é horrível porque ela foi indevidamente composta. Então, como eu falei para você, o projeto de lei originário, ele falava sobre pornografia de vingança. E aí, se o projeto de lei originário foi modificado, o projeto de lei tem que ser revisto do início ao fim. E o legislador, ou seja lá, os seus assessores, não tiveram esse cuidado. Se você fizer a leitura do projeto de lei desde o início, se você fizer a leitura dos pareceres, por exemplo, da Comissão de Constituição e Justiça, você vai ver, por exemplo, que o nome desse tal capítulo 1A é da exposição da intimidade sexual. E aí o que aconteceu? Um senador específico, não me lembro o nome ainda, como eu falei para você, eu não estou escrevendo, lembrei, Roberto Rocha. O senador específico, ele falou, não, vamos mudar a exposição da intimidade sexual para a expressão violação da intimidade sexual. E aí o parecer da CCJ foi no sentido de que não teria cabimento a gente mudar de exposição para violação, porque pornografia de vingança era um tema de exposição, especificamente de exposição. Opa! O que significa isso? Significa que foi mantido o tema da exposição da intimidade sexual como o título do capítulo 1A. E daí? Bom, e daí? Que exposição de intimidade sexual não é o tema do artigo. Então, vou ler para vocês, não sei se você já teve a curiosidade de ler, mas eu vou ler para você o que diz o artigo. Vamos lá. Se tiver o código, vale a pena você acompanhar, tá? Tipo aquela bolinha da musiquinha. 216B, tá? O 216A é o assédio sexual. 216B, tá? Olha que coisa interessante. O artigo 216, a letra A está dentro do crime contra a dignidade sexual e a letra B está em outro capítulo, que já por si só é horrível, né? Mas vamos lá. 216B. Produzir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização dos participantes. Vou reler os núcleos do tipo: produzir, fotografar, filmar ou registrar. Produzir, fotografar, filmar ou registrar. E aí tudo bem, linhas gerais, são esses 4 núcleos, são esses 4 verbos. E aí, produzir, fotografar, filmar ou registrar, uma cena, né, uma cena de nudez ou ato sexual ou ato libidinoso sem autorização dos participantes. Beleza? Então, é isso, acabou, não tem mais o que falar. O 216B é só isso. Mas aí veja o tamanho do problema. Vou virar a câmera.
O título é da exposição da intimidade sexual. Tudo bem que você tem uma rubrica registro não autorizado da intimidade sexual. Mas eu volto a dizer para você, nós estamos falando de um título exposição de intimidade sexual. Então a minha pergunta é, produzir, fotografar, filmar ou registrar configura que tipo de exposição? Para começar. Resposta, nenhum. O ato de expor, a exposição pornográfica não consentida, viro de novo, não está no artigo 216b, não está no capítulo da exposição da intimidade sexual. Quando a gente fala de exposição de intimidade, quando a gente fala de exposição pornográfica, nós vamos ter que ir até o artigo 218c, que é aquele tal 13, da Lei 13.718 que eu falei para você. É só, exclusivamente, o artigo 218c que trata de exposição da intimidade sexual. Só que o artigo 218c está fora do capítulo. Ele está dentro de outro capítulo. O 218c está no capítulo dos crimes sexuais contra vulnerável. O 218b, que fala só do registro de intimidade sexual de modo não autorizado, esse está no capítulo da exposição da intimidade. Então são coisas muito mal construídas em termos formais. Se tivesse violação da intimidade, como o senador Roberto Rocha propôs, estava bom. Mas não. A relatora Gleisi Hoffmann insistiu em manter o título do capítulo em exposição. E aí o que foi feito? Colocou uma lógica de exposição, colocou dentro de um capítulo de exposição a lógica de registro e colocou a lógica de exposição dentro do capítulo crimes sexuais contra vulneráveis, contra vulnerável, né, que é como está no capítulo. Ou seja, não é só que está trocado, está mal colocado, está mal designado. E pior, né? Veja só o tamanho do problema. Geralmente, o título do capítulo designa o bem jurídico violado. Se você está diante de um registro não autorizado da intimidade sexual e o bem jurídico é a exposição da intimidade sexual, veja que coisa estranha. É como se eu partisse do pressuposto de que o tipo penal do 216b não viola o bem jurídico no qual ele está alocado, o que já seria uma coisa bizarra, né? Aline, a ameaça de divulgar um vídeo com nudez consentido após o término do relacionamento configura algum tipo penal novo? Então esse aí, a ameaça é a ameaça, né? Não mudou nada, não deixou de ser apenas um delito de ameaça. Mas esse troca-troca, essa discussão de que, olha, essa sextorção, se a ameaça de divulgação após o término do relacionamento tiver como quiproquó favores sexuais, isso tem um nome novo, chama sextorção, mas a gente não tem tipo penal para isso ainda. Se a ameaça tiver como quiproquó valor financeiro, certamente está diante de extorsão pura, crime patrimonial. Se a ameaça for simples, olha que eu divulgo, não, você não tem um tipo nenhum a não ser o próprio tipo de ameaça. Eventualmente, se você pedir qualquer outra coisa, que não dinheiro, você recai sobre o delito de constrangimento ilegal, que vai cair em termos de tipicidade aí da delegacia de polícia que você participa. Ia falar mais alguma coisa. Sim. Nos Estados Unidos, isso é tão pouco... o resultado é tão pouco útil, o resultado penal, que eles... Até outro dia eu até coloquei, esqueci de comentar com vocês, que até foi criada uma cláusula chamada... uma cláusula dos contratos matrimoniais e contratos de namoro, chamado Social Media Clause, cláusula de mídia social, em que as partes, namorados, noivos, marido, etc., eles assinam um contrato nupcial, pré-nupcial ou pré-namoro, dizendo, com uma cláusula específica, dizendo, olha, se houver a divulgação de um material pornográfico ou a ameaça de divulgação de um material pornográfico composto exclusivamente na intimidade do relacionamento, a multa será de $1 milhão, uma coisa assim. Então essa é a forma que se tem trabalhado o direito civil ou um compliance civil tentando regrar um problema comportamental. O tipo penal por sextorção é com S, hein, Cristine? O tipo penal por englobaria todas as... Então, tipo penal, sim, você teria talvez até que colocar dentro da lógica da exposição pornográfica do 218C a circunstância da ameaça, né, em troca de favores sexuais,
De repente, por que não? Mas se você criasse um tipo específico, sim, poderia sim. A Liga Acadêmica de Ciências Criminais está lhe convocando para palmas. Sim, senhor, doutor J. E a pergunta que fizeram sobre se meu sobrinho vai ser Marvel ou DC, é claro que ele vai ser DC, né? Se você olhar aí, você vai ver que eu sou Batmaníaco. Eu gosto da Marvel, mas o Batman mora no meu coração. Então, voltando um pouquinho aí para o absurdo do 218C. Veja que coisa bizarra. Então, produzir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização dos participantes. Várias questõezinhas pequenas para a gente refletir, tá? Eu volto a dizer para você que isso aqui ainda está sendo desenvolvido por parte da gente que tá querendo compor inicialmente, né, as reflexões sobre o tipo penal. Então, coisas interessantes, né? Por exemplo, como é que você faz nas circunstâncias em que uma pessoa expõe a sua intimidade, a produção dessa cena de nudez, sem a autorização do participante, vai ser englobada, né? Imagino que o 218C, que fala de oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, esse tipo de material, imagino que ele absorva, né, o 216B. Então, de cara, eu posso dizer para você que o 216B, sempre que houver a exposição propriamente dita, vai ser absorvido, tá? Estou já adiantando aí o que a gente espera que o tribunal responda. Mesmo porque o 216B tem pena de detenção de 6 meses a 1 ano e o 218C tem pena de detenção de 1 a 5 anos, até pela própria gravidade da conduta em si. Aí é isso, Fabiana, a gente começa a falar sobre essas questõezinhas pequenas. Se a vítima for uma cam girl, o que é uma cam girl? São aquelas pessoas, aquelas moças, no caso ele falou uma cam girl, mas pode ser um homem, pode ser um casal, pode ser um transexual, pode ser um travesti. É aquela pessoa que recebe dinheiro para fazer o show, né, para fazer um show, para tirar roupa, para se tocar, para se masturbar na frente da câmera para uma outra pessoa. Será que uma pessoa que filma ali, inadvertidamente, ela coloca, sem avisar a moça ou avisar o rapaz, coloca uma câmera filmando aquele showzinho, essa pessoa não incorre especificamente nisso? Ela não está filmando conteúdo com cena de nudez ou ato sexual sem autorização dos participantes? Aí o primeiro raciocínio vai ser, não, mas ela autorizou que ele assistisse a nudez dela? Sim, autorizou assistir a nudez, mas não autorizou que houvesse a filmagem e a captura daquele show. Mesmo porque existem procedimentos de segurança para que você não grave aqueles shows. Se você gravar através de um procedimento ilegítimo, em tese você comete esse crime. Aí várias questões importantes, né? E se essas questões vão surgir por certos escândalos, né? Teve um escândalo de Airbnb, e não foi brasileiro, um escândalo em que se descobriu que uma pessoa alugava o Airbnb e essa pessoa descobriu câmeras escondidas dentro da hospedagem. Então, por conta disso, oh meu Deus, estou sendo filmado sem a minha autorização. Por conta disso, o registro não autorizado de intimidade acabou sendo protegido por vários países. Mas no Brasil não, no Brasil se ficou restrito à intimidade sexual. Então veja que interessante. Se você alugar um Airbnb no Brasil, estou pensando em soberania, né, óbvio. Se você alugar um Airbnb no Brasil e ele filmar você na sua intimidade, mas não na sua intimidade sexual, na sala, na cozinha, filmar o cofre de segurança do ambiente, se você filmar só essa região, essas regiões específicas, será que isso configuraria registro não autorizado de intimidade sexual? Agora, eu também posso partir do pressuposto que um casal vá manter relação sexual na cozinha. Ela aluga o Airbnb e mantém relação sexual na cozinha. Então veja que coisa diferente. A vítima, se ela mantiver relação sexual em um ambiente naturalmente não propício para manter relações sexuais, como nesse caso a cozinha, a própria vítima determina se a pessoa vai ou não cometer esse crime. Veja, o crime não é cometido, portanto, por um dolo ou por uma culpa do agente. O que vai, às vezes, de acordo com o raciocínio inicial, né, vincular o cometimento ou não de um delito vai ser a conduta da própria vítima. É como se a vítima dogmática, né, a participação da vítima no delito, a participação da vítima faça com que o crime aconteça ou não. Então, veja, outra coisa interessante, né? Câmeras de segurança, eu filmo o corredor, aí a pessoa vai lá e mantém uma relação no corredor, tira a roupa no corredor, faz algum tipo de ato libidinoso no corredor, um lugar que naturalmente é um lugar de fiscalização. Eu posso dizer que eu filmei
sem autorização do participante a cena de sexo? Sim, tecnicamente sim. Se você filmou uma cena de sexo sem autorização, você comete o delito. Se filmar em local público, não tem nada que diga que o local sendo público afastaria a reprovabilidade da conduta. Outras coisas importantes, né? Lesividade. Como é que eu faço para descobrir que alguém filmou, fotografou, registrou? E se tiver gravado na nuvem, como é que eu faço a materialidade desse delito? E se uma pessoa estiver usando biquíni? Biquíni é conteúdo de nudez? E se for semi-nudez? O que é nudez? Precisamos discutir com a nudez. Então é uma norma penal, novamente uma norma penal, em branco em relação a certos termos. Estou tentando falar e ver o que vocês escrevem, é tão difícil. Em casos de filmagens de sexo em reality show, eu parto do pressuposto que quando uma pessoa entra embaixo do cobertor, ela não quer que aquela filmagem aconteça, ela não autoriza que haja essa filmagem do ato sexual. Mas acho que a cena de nudez, ok. O que está acontecendo é que, quer ver, a gente pode ir para lugares mais simples ainda, Cristine. Olha só, no carnaval tem cenas de nudez. Ou melhor, o que é nudez? Seios à mostra? Tapa-sexo com todo o resto exposto? Isso é cena de nudez? Se sim, o carnaval, todo mundo que filmar no carnaval está sujeito, claramente, a uma circunstância do 216B. Ou o quê? Nós vamos ter que trabalhar com consentimento do ofendido? Não se esqueça que consentimento do ofendido é uma causa supralegal de afastamento, de tipicidade, de antijuridicidade. Não se esqueça disso. Então o que a gente faz? A gente processa todo mundo que faz a filmagem e depois deixa o juiz afastar a antijuridicidade lá no processo crime? Não parece uma coisa muito inteligente. Ou a gente vai começar a trabalhar em cima de disclaimers constantes. Então você vai entrar aqui na passarela, vai entrar aqui no sambódromo, assina aqui esse termo, dizendo que você consente com as fotografias. Talvez sim. Talvez o direito penal esteja se tornando um direito altamente focado em regramentos administrativos. É por isso que a gente fala de um direito administrativo penal. Talvez seja isso. Lembro vocês que se você fizer uma faculdade de Direito nos Estados Unidos, o cidadão que te der aula de direito penal, quando ele for falar para você sobre estupro, ele vai falar assim, para você evitar qualquer tipo de consequência de você se tornar eventualmente agente de um crime de estupro no futuro, porque o crime é imprescritível nos Estados Unidos, dá um jeito de você conseguir uma autorização por escrita da moça ou do rapaz que você vai manter a relação sexual, dizendo que ela aceita manter a relação, ou filma, ou faz gravar. Esse é o nível que se chega o direito administrativo penal, né? Placas que informam que você está sendo gravado. Mas então, o que muda isso? Se eu coloco assim, você está sendo gravado e filmo uma cena sem autorização do participante, o fato de você dizer que está filmando muda a tipicidade? Não muda. Eu posso dizer assim, estou filmando. Então, se eu disser estou filmando, dá para eu presumir que a pessoa autorizou essa captação? Eu acho que você tem razão. Eu só acho difícil que você parta de pressupostos de que alertas afastam tipicidade ou alertas afastam responsabilidade. Exemplo, tem já súmula do STJ nesse sentido, não sei de cabeça, mas sobre a responsabilidade dos estacionamentos. Não adianta escrever assim, este estacionamento não se responsabiliza por objetos deixados no interior do veículo. O STJ já se manifestou, eles se responsabilizam por tudo que for deixado na guarda deles durante um estacionamento. Então, questões como essa fazem com que a gente tenha que repensar. Esse tipo não está claro, não sei se ele vai ter grandes utilidades. Quem que vai se aproveitar disso? Pessoas que descobrirem que foram filmadas? Pessoas que mantêm uma relação sexual e depois vão ver, foram filmados? Exemplo, né? Não sei se você se lembra daquela história do Dória, não sei se é verdade, né? A gente até fez uma live sobre isso, mas tecnicamente aquela prostituta, ou seja lá quem foi, que filmou a cena do ato sexual dele, sem autorização dele, cometeu o crime. Olha que maravilha, de repente isso aqui até beneficia um eventual processo crime do Dória, do pessoal ali envolvido. O Dória foi vítima. Segurança, claro, eu entendi sim. Estou só mostrando um outro jeito de pensar, né? Não é porque você coloca a placa que você garante consentimento ou afastamento de responsabilidade. Mas eu entendo. Pela leitura do tipo, presumo que a filmagem parta de um terceiro. O participante que filma não se enquadra no tipo. Não concordo com você, não concordo mesmo. Eu posso
participar de uma... Eu não posso partir do pressuposto que só porque eu estou filmando, porque eu coloquei a minha câmera para filmar e estou participando do ambiente, eu estou sendo filmado. Eu posso colocar essa câmera de um jeito que eu não apareço e a outra pessoa aparece. Não sei se eu acredito que seja exclusivamente em relação a terceiros, não. Não, eu acho que não, na verdade. Mas é difícil. Aquela ou aquelas. Aquelas. Mas deixa eu continuar. Deixa eu mostrar para você mais uma coisa muito bizarra. Eu lembro a você que o João Arruda recebeu o nosso livro Exposição Pornográfica e ele poderia deve ter aproveitado o livro do jeito que achou adequado. Mas uma das coisas que eu sempre falo nas minhas palestras é que exposição pornográfica pode ter como forma de cometimento da conduta a ideia de montagem. Então, às vezes a pessoa ela não participa de uma cena de sexo, ela não participa de uma nudez, ela não se expôs, mas é feita uma montagem com o rosto dela, inclusive aquelas deepfakes, e essa pessoa acaba se tornando uma vítima de uma montagem. E aí, o 216C pensou nisso. Isso eu acho bem legal, mas veja que coisa bizarra. Diz lá o 216C, no parágrafo único, na mesma pena, 6 meses a 1 ano e multa, incorre quem realiza montagem em fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro registro com o fim de incluir pessoa em cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo. Gente, desculpe, sem querer falar sobre criticar profundamente uma lei, mas quando eu fiz aquele vídeo eu falava para você sobre que som é esse. Isto é o som de uma nudez? É por isso que estão dizendo aqui que se você realiza montagem em áudio com o fim de incluir pessoa em cena de nudez, você comete o delito. Mas assim, o que é uma montagem em áudio para incluir pessoa em cena de nudez? Seria uma coisa assim, o quê? Spencer, você está nu? É isso? Não existe isso, gente. Então, montagem de cena só pode ser fotografia ou filme. Montagem de cena só pode ser fotografia ou filme. Agora, se você pode partir do pressuposto de que um áudio de uma relação sexual pode ser manipulado. Você coloca, sei lá, a minha voz dizendo, ó não, ó Deus, ó não. E aí você coloca ali dentro de um ambiente em que alguém está mantendo uma relação sexual e eu falo lá, ó não, ó Deus, o gemidão, isso mesmo. Agora, o que é uma montagem em áudio de cena de nudez? Senhor, eu não faço a menor ideia do que é isso. Então é isso. Primeiros raciocínios, chega muito tempo falando, eu não queria tomar tanto tempo de vocês, mas primeiros raciocínios aqui sobre esse 216B. Lugar mal colocado, nomen iuris, registro ok, mas nomen iuris do capítulo não, bem jurídico, errado, composição dos tipos penais muito estranhos, dificuldade de prova, até dificuldade de comprovar o elemento subjetivo do tipo, né? Porque produzir, fotografar, filmar ou registrar, uma parte disso pode ser doloso, uma outra parte disso pode ser culposo. Não posso deixar de levar em consideração. Será que eventualmente eu vou ter que partir de um pressuposto de que se eu estou fazendo uma filmagem de um ambiente até público, por que não? E alguém começar a manter uma relação sexual, eu tenho que parar de filmar, dever de cuidado? Muito estranho, muito estranho, muito difícil de entender por que foi que se compôs o tipo nesse sentido. Mas, de qualquer modo, a pena certamente ficou fraca, né? 6 meses a 1 ano, ou seja, foi para juizado especial. Pelo menos não se limitou a Maria da Penha, né? Não fica só mulheres como possíveis vítimas, homens também, homens com homens, homens com mulheres, mulheres com homens, mulheres com mulheres. Isso é muito importante, mas eu ainda acho que isso está muito distante. Para mim, produzir, filmar, fotografar ou registrar, a ideia talvez por trás disso, talvez seja você desestimular esse tipo de material para evitar sextorção, para evitar extorsão com uso de material sexual, mas ao mesmo tempo, quem estuda profundamente a sextorção sabe que a maior parte dos materiais utilizados pela sextorção são espontaneamente concedidos pelas vítimas. Tenho muita dificuldade ainda de entender. Estou escrevendo, como sempre, falando de cada um dos tipos, discutindo cada uma das formas de cometimento, onde chegar com esse tipo penal, mas eu estou muito pouco crédulo de que isso daí vai ter grandes vantagens por aí. Quando sai o livro de Direito Penal,
Direito penal informático, março, se tudo der certo. Questão dos animais, sei lá. Teoricamente, se você mantiver uma relação sexual com um animal, tá dentro disso aí. E se for relações entre animais? Sei lá. E se for com boneca? Sei lá. E se for uma filmagem em que a pessoa, quando tira a roupa, tá de biquíni? Biquíni, teoricamente, é um tipo de vestimenta em que a pessoa vai se expor. Nudez, seminudez, sei lá, gente, não sei, tá tudo muito mal pensado ainda. E, de novo, nós não fomos chamados, não fomos consultados, não sei. Tudo que eu sei é que tá estranho. E é isso. Michele, Melissa, Alê, não acompanhei. Quando será o início do grupo de estudos? Eu vou terminar 2 artigos e aí depois eu começo, tá? Deve demorar pelo menos mais uma semana aí para começar. Se fizer uma charge sexual, não, aí não. Produzir, fotografar, filmar ou registrar, tá? Não. Hentai, não. Tá bom? Obrigado por terem participado. 10 horas e 5 minutos. Vai dormir. Tá tarde. Quem acorda cedo amanhã, vai dormir. Tchau, gente. Obrigado. Até a próxima.